Amados, eu penso que todo pregador gostaria de pregar só mensagens de conforto e de consolo. É tão bom, né? A gente ser consolado, confortado. Mas nós temos que pregar todos os desígnios de Deus. E muitas vezes nós temos que confrontar a nossa vida com a palavra de Deus, com a verdade da Escritura Sagrada. Mas quando nós fazemos assim, nós não fazemos para colocar dúvida no coração dos irmãos, de maneira nenhuma. Quando nós assim o fazemos, quando questionamos a qualidade da fé, quando questionamos a vida com Deus, não é para jogar dúvida, mas é para que a gente possa se autoanalisar e mudar naquilo que precisa de mudança. Eu lhe peço, em nome de Jesus, que você esteja orando: Senhor, fala comigo, porque nós vamos ler a palavra do Senhor. Se o que nós falarmos não tocar o seu coração, não tem problema, mas pelo menos o texto sagrado, esse deve tocar o seu coração. Portanto, então, ore ao Senhor, esteja em oração. Senhor, fala, porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Você deseja fazer a vontade de Deus? É isso que você quer no seu coração, fazer a vontade de Deus? Então nós precisamos colocar: Senhor, o que é que tu queres para a minha vida? Nós sempre temos algo da parte de Deus para falar ao nosso coração. Às vezes nós lemos um texto, tiramos uma lição, e depois nós vamos ler o mesmo texto e Deus já nos fala outra coisa, já nos dá uma outra lição, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é graciosa e ela é poderosa. Então, enquanto estivermos pregando, queridos, esteja em oração: Senhor, fala ao meu coração em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 1 a 12. 1 Tessalonicenses 4, versículos de 1 a 12. A pedido dos irmãos do Ministério de Libras, nós vamos ler todos em uma só voz, porque é importante para eles. Por isso que nós sempre pedimos que as leituras sejam feitas em uníssono. Iniciemos, toda a igreja. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar
uns aos outros. E, na verdade, estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Vamos orar. Senhor, fala a tua igreja, fala ao teu povo. Nós desejamos ouvir a tua voz. Desejo ser esse instrumento, Senhor, nesse momento, escolhido pelo Senhor. Portanto, eu te peço que tu me enches com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade, com santo temor e unção, Senhor. Que a tua palavra venha atingir os corações daquilo que precisa ser atingido, e aquilo que precisar de mudança, promove essa mudança, porque nós queremos crescer mais e mais à semelhança de Cristo Jesus. Pois nós oramos, Senhor, fala conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, tem muita gente dizendo que crê em Jesus como seu único Salvador. Tem muita gente, está fácil hoje de dizer isso. São muitas as pessoas que dizem: não, eu creio que Jesus é o meu único Salvador, mas não tem obedecido a Jesus como Senhor. Tem gente que diz: Jesus é o meu Salvador, mas não obedece como Senhor. Essa fé é morta, essa fé de nada vale. Jesus só é Salvador de quem o obedece como Senhor, e eu quero deixar isso bem claro para os irmãos, e por isso eu vou repetir: Jesus só é o Salvador de quem o obedece como Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 está escrito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas, veja aí o complemento, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meus amados, minhas amadas irmãs, desejar ir para o céu, mas andar em desobediência, em rebeldia, em pecado, é afirmar com os atos que está indo para o inferno. E eu vou repetir: desejar ir para o céu, mas andar em desobediência, rebeldia e em pecado, é afirmar com os atos que está indo para o inferno. No Salmo 53, versículo 1, está escrito: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Meus amados irmãos, é loucura negar a existência de Deus, é loucura, porque as evidências estão aí, são tantas, tão extraordinárias, tão singulares. Se nós olharmos para nós, a nossa composição, a nossa formação, a grandiosidade do cérebro humano, quando nós olhamos para os céus, para as estrelas, para tudo que tem acontecido, nós podemos, com uma maneira bem clara, afirmar que Deus existe. É loucura negar a existência de Deus. Mas tem uma loucura maior. A loucura maior do que negar a existência de Deus é crer que Deus existe, mas viver como que se Ele não existisse. Loucura maior do que negar a existência de Deus é
crer que Ele existe, mas não se preparar para encontrar com Ele. Porque um dia todos nós nos encontraremos com Deus para prestarmos conta dos nossos atos. E é loucura crer e não se preparar. É loucura crer, mas viver como se Deus não existisse, não estivesse nos vendo, não conhecesse o nosso caminho, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Você pode aparentar ser uma coisa diante dos homens, você pode aparentar ser uma pessoa de bem, uma pessoa respeitável, uma pessoa amorosa, uma pessoa séria, uma pessoa que teme a Deus diante dos homens, mas você não pode enganar a Deus. Você não pode aparentar diante de Deus, porque Deus conhece o homem no seu mais profundo interior. E do que adianta aparentar diante dos homens, se não pode enganar a Deus? É loucura, queridos, negar a existência de Deus. Mas loucura maior é crer que Ele existe, mas não se preparar para encontrar com Ele. Mas existe uma loucura ainda maior. É pensar que está preparado quando não se está devidamente preparado para se encontrar com Ele, para entrar na glória celestial nos céus. É por isso que Paulo fala nesse texto sobre a maneira que devemos viver, a maneira que agrada a Deus, a maneira com que realmente revela-se o nosso coração pertence ao Senhor. No final, no versículo 1, nós vamos ler mais uma vez, versículo 1, todos. Finalmente, o texto sagrado é claro, queridos. O apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Paulo aborda esse assunto com muita seriedade. Ele roga, ele exorta, porque quando se trata de vida eterna, nós não podemos errar, nós não podemos negligenciar. Quando se trata da salvação eterna, de onde nós vamos passar toda a eternidade, nós não podemos cometer erros. E o apóstolo Paulo diz: nós vos rogamos e exortamos no Senhor, que como de nós recebestes, e aí ele deixa bem claro, quanto à maneira de viver e agradar a Deus. E é por isso que eu quero perguntar mais uma vez: você deseja agradar a Deus? Vivendo da maneira que agrada a Deus é o nosso tema. E como é que nós agradamos a Deus? Nesse texto nós encontramos 3 verdades e 3 maneiras com que devemos viver da forma que agrada a Deus. Primeira verdade, queridos, é que nós agradamos a Deus quando vivemos em santidade de vida. Qual é a primeira maneira de agradarmos a Deus? Vivendo em santidade. No versículo 3, vamos ler todos. Pois esta é a vontade de Deus. Tem muita gente que diz assim: eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Está aqui, revelado aqui nesse texto sagrado. A vontade de Deus é que você viva em santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: segui a paz com todos. Segui a paz com alguns. Olhe se não é isso que está escrito no texto sagrado. Seguir a paz com aquelas pessoas que você tem mais afinidade. Seguir a paz com aquelas pessoas que você tem mais aconchego. Não é isso que diz o texto? O que é que o texto diz, irmãos? Seguir a paz com todos. Com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí você diz: assim é difícil demais ser crente.
Assim é difícil demais, pastor, ser crente. Difícil mesmo é passar a eternidade no inferno. Difícil mesmo é passar nessa vida em desobediência e perdendo a comunhão com Deus. Difícil mesmo é caminhar sem paz no coração e sem viver uma vida que agrada a Deus. Deus, quando diz que nós devemos ter paz com todos e viver em santificação, Ele nos manda, Ele nos ordena, mas Ele nos capacita a vivermos a sua santa vontade. E nesse ponto nós encontramos aqui 3 mandamentos. O primeiro mandamento está no final do versículo 3. Ele diz que vos abstenhais da prostituição. E a palavra prostituição envolve todo tipo de pecado sexual, qualquer tipo de pecado sexual. Deus criou o sexo para ser praticado em uma relação conjugal, e fora dentro desse princípio da palavra de Deus, toda outra relação e todo tipo de relação que não revelada na Escritura Sagrada é pecado e abominável ao Senhor. Qualquer tipo de relação fora do casamento é pecado. Casamento, aos olhos de Deus, tem que ser monogâmico e heterossexual. E nesse aspecto, querido, o século 21 está muito parecido com a prática de vida do primeiro século. A imoralidade daquela época era desenfreada. O homossexualismo era estimulado. O historiador Gibbon registra que em Roma, dos 15 imperadores, somente Cláudio foi o único imperador não homossexual. Agora escute o que diz a palavra do Senhor em Levítico capítulo 18, versículo 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque é abominação. Porque é o que, irmãos? Abominação. O divórcio era comum. Sêneca escreveu: em Roma as mulheres casam para se divorciar e se divorciam para casar. E hoje não é diferente, é muito fácil. As pessoas já começam o casamento dizendo o seguinte: a gente casa, se não der certo, a gente se separa e vamos viver as nossas vidas, e aí tentar com outro, com outro, com outro e com outro. O sexo era praticado sem compromisso e promíscuo. O imperador Calígula vivia um incesto habitual com sua irmã Drusila. A concupiscência de Nero não poupou a sua própria mãe Agripina, e depois ele mandou assassinar. Na Grécia, a imoralidade estava tão acentuada que Demóstenes, o maior orador grego, disse: os gregos têm prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e esposas para procriar filhos. Nós estamos vivendo uma situação semelhante, e ouso dizer pior. No versículo 7 está escrito: porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Meu irmão, escute a palavra do Senhor que diz que Deus não lhe chamou para a impureza, Deus te chamou para a santificação. Esta é a vontade de Deus. O segundo mandamento está no versículo 4. Olha o que diz o texto sagrado: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Agora coloca esse texto aí na tradução, na linguagem de hoje, por favor. Versículo 4. Vamos ler. Na nova tradução da linguagem de hoje. Que cada um saiba viver
com a sua esposa de um modo que agrada a Deus, com todo o respeito. Quando a Bíblia fala que cada um saiba possuir o próprio corpo, está se referindo à sua esposa. Que cada um saiba se relacionar adequadamente com a sua esposa. O texto é muito claro quando diz que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito. Meu querido irmão, não tem intimidade com Deus se não há respeito com a esposa. Não existe relacionamento com Deus se não se trata a esposa com dignidade, da maneira honrosa da qual Deus instituiu para que o marido assim a trate. Tem gente que na igreja é santo, levanta a mão, adora a Deus, aquela coisa toda, mas chega em casa, fala com brutalidade com a sua esposa, não a respeita como mulher, como mãe, como esposa, como crente, como filha de Deus. Arrependa-se em nome do Senhor Jesus e trata a sua esposa com dignidade. É essa a vontade de Deus para a sua vida. É esse o sentido desse versículo. Cuidar do próprio corpo é cuidar da esposa. Cuidar da esposa, nós cuidamos quando nós a respeitamos, quando amamos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, quando tratamos com dignidade, como somos fiéis. Agora, queridos, ninguém aqui vai entrar na casa de ninguém para ver como é que você trata a sua esposa, mas a maneira indigna que você trata a sua esposa, você trata diante dos olhos de Deus. Ou Deus não entra na sua casa, ou Deus não tem os olhos na sua casa, ou Deus não conhece o que acontece na sua casa, ou Deus não sabe e não adentra o lugar mais sagrado da casa, que é o quarto do cônjuge. Ali Deus fica de fora e lá dentro vale tudo, inclusive abusar, destratar e falar com brutalidade. Não adianta aparentar diante dos homens, se Deus nos conhece profundamente, cada palavra, e não apenas palavras, mas conhece os nossos pensamentos. A qualidade de nossa fé se demonstra na maneira como nós tratamos o nosso cônjuge. Isso vale para as esposas no tratamento com os maridos também. Em Provérbios capítulo 6, versículo 32 está escrito, e eu quero me dirigir não só aos homens, mas as mulheres também, porque hoje está na mesma proporção. Antigamente só quem adulterava era o homem, as mulheres eram mais reservadas. Uma mulher adulterar era um escândalo nacional. Hoje, se brincar, já passou dos homens. É uma lástima o que a gente está vendo, principalmente com o movimento de libertação feminista, que sai de um extremo para ir para o outro. Em Provérbios 6:32, tanto vale para o homem quanto a mulher: o que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Você quer arruinar-se? Então adultere. Você quer arruinar-se, meu irmão? Você quer arruinar a sua vida profissional, a vida com Deus, a vida interior de equilíbrio e de paz? Então adultere. Mas não faça isso em nome de Jesus, porque o prazer ele é passageiro e naquele momento, mas as consequências são terríveis, terríveis, terríveis. E o versículo 5 complementa: não com desejo de lascívia. E a palavra lascívia significa desejos pervertidos. E aí o texto continua e completa: como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios que não conhecem a Deus têm uma vida desregrada, mas você que conhece a Deus, pelo menos superficialmente, ou um pouco da palavra,
você não deve ter um comportamento de alguém que nunca teve uma relação com Deus. O terceiro mandamento, queridos, está no versículo 6. Escuta o que está escrito: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Não ofenda ao seu irmão, não ofenda ao seu próximo. E a palavra defraudar significa despertar um sentimento ou desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. Os irmãos estão entendendo, os jovens estão entendendo. Defraudar significa despertar um sentimento ou um desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. Defraudar é tirar vantagem da outra pessoa mediante comportamento sensual, libidinoso e provocativo. Por que devemos cumprir esses 3 mandamentos, meus queridos irmãos? E aí nós vamos encontrar 3 razões pelos quais nós devemos cumprir esses mandamentos. Versículo 6, leamos todos juntos. Porque o Senhor... Meus amados, por que é que nós devemos tratar a nossa esposa com dignidade? Por que é que nós devemos ter uma vida de santificação na presença do Senhor? Por que é que nós devemos não defraudar o nosso irmão, o nosso próximo? O versículo 6 diz: porque o Senhor, contra todas essas coisas que nós acabamos de ver, como antes vos avisamos e testificamos claramente. Está sendo claro a palavra nessa noite? Como testificamos e avisamos claramente, Deus é o que, irmãos? Deus é o vingador. Oh, meus amados, ninguém foge da justiça de Deus, não. Nós temos visto tanta injustiça nesse mundo. Temos um Supremo Tribunal Federal que deveria ser o guardião da nossa Constituição, a bússola da legalidade, a paz jurídica, onde deveria ser a grande referência para todos os demais juízes e justiça no país, mas é uma corte corrompida, comprometida, e que rasgou há muito a Constituição brasileira, e estão cometendo toda sorte de injustiça. Mas Deus é o vingador e vai agir com justiça. Não só Ele, mas em qualquer um outro, em qualquer dimensão de responsabilidade, está sujeito à vingança de Deus, ao juízo de Deus, à justiça de Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Mas há uma segunda razão para a gente cumprir os mandamentos que nós elencamos atrás. Versículo 8, todos. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Não é Paulo que está dizendo a vontade de Paulo ou do pastor Edson, não. Essas coisas vêm da parte de Deus, e quem rejeita essas coisas, não está rejeitando a homens. Não pense você, ao dizer, não, eu não concordo, o pastor está sendo radical demais. Não, também não é assim. Você não está rejeitando as minhas palavras, você está rejeitando a palavra do Senhor, você está rejeitando a Deus, é o que está escrito nesse texto sagrado. Versículo 8, que também vos dá o Espírito Santo. Meus amados, Deus nos dá o seu Espírito para vivermos em santidade de vida, Ele nos capacita para isso. Nós vivemos do modo que agrada a Deus, quando vivemos em santidade. Mas também, queridos, há uma segunda lição: nós agradamos a Deus quando vivemos em amor. No versículo 9, vamos ler o que está escrito: no tocante
ao amor fraternal que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a Trindade nos ensina sobre o amor. Deus o Pai nos ensinou a amar quando Ele nos deu o seu Filho para morrer por nós. João 3,16, toda a igreja, porque Deus que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus o Filho nos ensinou a amar, quando nos deu um novo mandamento, dizendo que devemos amar como Ele nos amou. Deus, o Espírito Santo, nos ensinou a amar, quando Ele derramou o amor de Deus em nossos corações. O amor de Deus já foi derramado no seu coração. Ame em nome do Senhor Jesus. Amamos a Deus quando amamos o nosso próximo. Meus amados, isso aqui é fundamental, é básico, importante. Amamos a Deus quando amamos o nosso próximo. Mas Paulo faz uma observação no início do versículo 10. Veja o que está escrito: e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Aqueles irmãos já estavam vivendo a prática do amor, mas o apóstolo Paulo conclui o versículo 10 com uma exortação: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O amor não pode parar, não pode estagnar. O amor tem que avançar. A atitude de amor, o ato de amor tem que ser sempre crescente. Deus não quer apenas que venhamos a cheios de amor. Deus quer que você transborde de amor. E devemos orar para que esse amor cresça mais e mais. Devemos nos lembrar do capítulo 3, versículo 12 de Tessalonicenses, quando Paulo ora ao Senhor, pedindo que o Senhor vos faça crescer e aumentar em amor uns para com os outros e para com todos, como também para nós mesmos. O Senhor vos faça crescer e aumentar, e a ideia é de transbordar. De acordo com 1 Coríntios 12:31, o amor é um caminho sobremodo excelente. De acordo com Romanos 13:8, quem ama o próximo tem cumprido a lei. De acordo com 1 João capítulo 4, versículo 7, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. De acordo com 1 João capítulo 2, versículo 10, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. É por isso que Paulo ora a Deus para ter uma vida de amor transbordante, que essa igreja, os membros dessa igreja, as pessoas que estão nos ouvindo pelas redes sociais, transbordem de amor para a glória do Senhor. Agradamos a Deus quando vivemos em santidade. Agradamos a Deus quando vivemos em amor. E em último lugar, nós agradamos a Deus quando vivemos diligentemente. Versículo 11, leamos: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Nesses três versículos, nesse versículo nós encontramos 3 mandamentos. Primeiro mandamento, o que é que o texto diz? Viver tranquilamente. Segundo mandamento, cuidar do que é vosso. Terceiro mandamento, trabalhar com as próprias mãos. Vamos analisar rapidamente cada um desses. Primeiro mandamento, viver tranquilamente. Norman Russell Champlin, comentando esse texto, ele diz: parece que na comunidade cristã de Tessalônica havia um grupo de ociosos com pouca disposição para o trabalho, que preferiam andar
acata de novidades, criando confusão e espalhando maledicências. Em 2 Tessalonicenses 3,11 está escrito: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Amados, viver tranquilamente significa não se meter na vida dos outros. Isso é cristianismo. Isso é vida que agrada a Deus. Isso é revelação divina. Uma coisa é procurar ajudar e cuidar dos outros, que é esse o nosso dever cristão, cuidar uns dos outros. Mas outra coisa é bisbilhotar a vida do outro e espalhar fofoca. E hoje tem um negócio chamado celular, redes sociais, WhatsApp. Antigamente as fofocas se limitavam àquele espaço geográfico das pessoas que estavam ali. Hoje você coloca uma notícia e se espalha para o mundo todo. É mais sério. Segundo mandamento: cuide do que é vosso. Desde a igreja primitiva, queridos, já tinha gente que, em vez de cuidar de seus negócios, estavam se metendo nos negócios dos outros. Em vez de estar reparando nas finanças dos outros, no negócio dos outros e especulando, a palavra do Senhor diz: cuide dos seus negócios, cuide da sua vida. Algumas pessoas são especialistas em gerir a vida do outro. Tem pessoas que são especialistas a gerir a vida do outro. Critica o comportamento do filho dos outros e esquece de olhar o comportamento dos seus próprios filhos. Criticam o ambiente familiar dos outros e esquecem de cuidar do ambiente familiar de sua própria casa. O mandamento de Deus é: pare de se intrometer na vida dos outros, cuide dos seus, cuide de sua vida, cuide de sua casa. A igreja pode dizer amém? Amém. Terceiro mandamento: trabalhar com as próprias mãos. Uma coisa positiva na igreja primitiva é que eles viviam na expectativa da segunda vinda de Cristo. Isso era muito positivo. Eles tinham fé que Jesus estava voltando. Eu li a semana passada uma frase que dizia: antigamente os pregadores avisavam que Jesus está voltando. Hoje a natureza avisa: Jesus está voltando. E quando você vê para as redes sociais as notícias, você vai ver o que está acontecendo aqui no Brasil. É a natureza dizendo: Jesus está voltando. Tem cidades que estão afundando, o mar invadindo as ruas e tantas outras coisas que estão acontecendo. A natureza está avisando: Jesus está voltando. A igreja primitiva tinha essa convicção: Jesus está voltando. Só que, em vez deles viverem uma vida de santificação, alguns não estavam querendo trabalhar. Para que trabalhar? Jesus está voltando. Para que construir e edificar se vai ficar tudo aqui? Então vamos cruzar os braços. É por isso que Paulo diz: trabalhe, trabalhe. Versículo 11: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. A vinda de Jesus não é desculpa para a preguiça. No versículo 12, Paulo adverte, versículo 12, todos: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, de nada venhais a precisar. Deus quer que o seu povo trabalhe, queridos, para que possa viver sem depender de ninguém e ainda poder ajudar o necessitado.
É interessante o que está registrado em Gênesis 26, 25, quando fala de Isaac, nós meditamos aqui terça-feira passada. Diz o texto que Isaac levantou um altar, cuidando da vida espiritual, cuidando da comunhão com Deus, cuidando com o seu relacionamento com o Altíssimo. Mas diz que além do altar ele armou uma tenda, e a tenda diz respeito ao cuidado com a sua família, é o lugar de proteção, de aconchego e de mutualidade. Primeiro Deus, depois a família. Mas em terceiro lugar, o texto diz que ele mandou os seus servos cavar um poço, e o poço diz respeito ao cuidado com a vida financeira, com a vida material, com o trabalho. E nenhum sucesso material pode justificar o fracasso na família. A ordem está estabelecida: altar, tenda e poço. Cuide da sua vida com Deus, amados. Cuide da sua vida familiar, mas também tenha cuidado com a sua vida financeira, com o seu trabalho. E a palavra do Senhor é clara quando nos manda cavar poço. Amém, queridos? Levante o altar ao Senhor, arme a tenda e cave o poço, trabalhe. Deus vai abençoar o teu trabalho, Deus vai abençoar o teu empreendimento, Deus vai te dar condições. Em tudo que você colocar a mão, você vai ser bem sucedido em nome do Senhor Jesus. Agrade o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu quero chamar a sua atenção para o início do versículo 11. Diz: sejam diligentes. E a palavra diligentes tem ideia de esforço, de dedicação, de cuidado. Nós não podemos esperar que essas coisas aconteçam naturalmente, que caiam do céu. Tem que ter esforço, tem que ter intencionalidade, tem que ter cuidado. Seja cuidadoso em não se meter na vida alheia. Esta é a vontade de Deus. Seja cuidadoso em cuidar do que é seu. Seja cuidadoso com o seu sustento próprio. Cava o poço, irmão, em nome de Jesus. E tudo isso é um mandamento. Veja aí o final do versículo 11. Se esforcem por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Tudo isso é ordem, é mandamento. Peca quem desobedece. Agradamos a Deus quando vivemos em santidade, agradamos a Deus quando vivemos em amor, agradamos a Deus quando vivemos diligentemente. E eu quero concluir já convidando aqui o louvor, perguntando: diante dessa palavra, qual vai ser a sua atitude? Você vai dizer: palavra apropriada para o outro. Eita, pena que fulano não teve hoje aqui. Estava precisando dessa palavra. Fulano de tal, cicrano, cicrana. Ou você vai dizer: Senhor, eu preciso mudar, Pai. Eu preciso ser santo. Eu preciso transbordar em amor. Eu preciso ser diligente, me esforçar para não me meter na vida dos outros, para cuidar da minha vida, da minha casa, e para trabalhar de uma maneira que venha glorificar o teu nome. Aquele que não conhece a Deus não sensibiliza com a verdade, mas aquele que conhece a Deus tem um desejo profundo de fazer a vontade de Deus. Qual vai ser a sua atitude diante dessa palavra? Refletir, pensar, encarar e mudar, ou continuar a viver do jeito que vem vivendo? Deus quer que você tenha uma atitude hoje de mudança, em nome de Jesus. E quando você muda, as pessoas são abençoadas, e quando você muda, você é ricamente abençoado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos ficar em pé e vamos cantar.
preciosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.